Regresse ao misterioso mundo dos antigos egípcios e surpreenda-se com as suas espantosas tradições. Por que é que eles adoravam escaravelhos de estrume? O estranho motivo dos seus elaborados rituais de mumificação? Descubra as 25 principais curiosidades dos antigos egípcios. Eles tinham uma sabedoria secreta ou eram apenas um produto do seu tempo? Explore conosco uma civilização que assombrou e desconcertou o mundo. Os antigos egípcios seguiam certos rituais invulgares devido à complexidade das suas ideias, o que os levava a preservar os corpos dos gatos falecidos por mumificação, a fim de prestar homenagem às divindades felinas, a enfeitar-se com amuletos para obter a proteção dos Ankhs e a construir elaboradas câmaras funerárias em preparação para a vida após a morte. Câmaras funerárias elaboradas em preparação para a vida após a morte. Estas estranhas tradições revelam os valores culturais fundamentais e as convicções espirituais que guiam este povo. 1. Apanhar criminosos através dos babons. Os babons, depois de passarem por um treino meticuloso, foram convertidos com sucesso em polícias pouco ortodoxos, mas eficientes. Devido à sua extraordinária destreza e sentidos apurados, eram muito bons na captura de criminosos. No entanto, os oficiais babuínos revelaram-se extraordinariamente eficientes, patrulhando as ruas com um talento invulgar para a aplicação da lei. Este projeto inovador atraiu tanto a atenção como o ceticismo, mas acabou por ser bem-sucedido. Múmias de crocodilos. As múmias de crocodilos desempenhavam um papel importante e apreciado nas crenças dos antigos egípcios. Eram cuidadosamente preservadas porque se destinavam a representar sacrifícios a divindades individuais, bem como a vida após a morte. Estes objetos elaborados oferecem uma visão da forte ligação espiritual que existe entre os seres humanos e o mundo natural, refletindo a fusão da devoção religiosa e da importância cultural. 3. Limpeza oral. Na procura de uma melhor higiene oral, algumas pessoas recorreram a abordagens menos convencionais. Utilizava-se pedra-pomes para lavar, cascas de ovos queimadas para polir e cinzas de cascos de touro para limpar os dentes. Apesar de não se basearem na ciência moderna, estas tradições antigas revelam as abordagens criativas que os humanos adoptaram para a higiene bucal ao longo da história. 4. Rapar a sobrancelha após a morte do gato. Após a morte prematura do gato muito amado da família, os membros da casa começaram uma nova tradição invulgar. Como ato simbólico, cada membro, unido pela dor partilhada, rapou as sobrancelhas. Era uma expressão pública invulgar de luto, uma viagem de espera conjunta para ver um novo crescimento que representava os corações dos homens e das mulheres a tornarem-se novamente completos. 5. Banho em leite azedo. Antigamente, tomar banho em leite azedo, especialmente leite de burra, era uma componente comum dos regimes de embelezamento. Antigamente, as pessoas acreditavam que o ácido lático e os nutrientes contidos no leite podiam suavizar a pele. Esta prática, que remonta à antiguidade, tinha como objetivo melhorar a saúde da pele. Nini. Utilização do frasco canópico. Durante o processo de mumificação, os frascos canópicos eram utilizados como recipientes com o objetivo de preservar os órgãos vitais. Os antigos egípcios acreditavam que para entrar na vida após a morte, eram necessários certos órgãos. O estômago, o fígado, os pulmões e os intestinos eram guardados nos frascos, que eram frequentemente pintados de forma ornamentada. Estes recipientes elaborados desempenhavam um papel importante nas cerimônias fúnebres e nas crenças dos povos que os criaram. Tem. Rei Pepi II. É amplamente aceite que o rei Pepi II detinha o recorde do reinado mais longo de qualquer faraó, com uns impressionantes 90 anos que foram transmitidos oralmente de geração em geração. Este facto faz do rei Pepi II uma figura histórica fascinante. Os estudiosos continuam a discutir a fiabilidade deste relato, enquanto o misterioso rei nunca deixa de fascinar a atenção das pessoas ao longo da história. 11. Cultura das tatuagens. A tapeçaria histórica mostra claramente que uma cultura de tatuagem avançada floresceu no passado, como o demonstra a presença de múmias tatuadas e retratos de mulheres adornadas. Os complexos desenhos à tinta nestas telas antigas testemunham uma criatividade sofisticada e uma relevância cultural, realçando a atração intemporal de expressar a individualidade de cada um através do uso da arte corporal nas civilizações antigas. 12. Pão e urso em moedas. Devido ao seu significado cultural,
O pão e a cerveja serviam não só como fonte de alimentação, mas também como dinheiro em transações comerciais. Estes bens essenciais transcendiam o conceito de mera realização de negócios, pois representavam o sustento e a camaradagem. A sua utilização no comércio antigo como veículos de troca esclarece a intrincada relação entre a organização social e o fornecimento de meios de subsistência. 13. Construir casas de banho nos túmulos. Os túmulos das sociedades antigas incluíam frequentemente instalações criativas de casas de banho com o objetivo de satisfazer as necessidades práticas do defunto no além. Isto era feito pela razão prática de satisfazer as necessidades do defunto. Estas cláusulas pretendiam representar a crença na continuação da vida após a morte e refletiam um respeito e uma preocupação genuínos pelo indivíduo falecido enquanto este prosseguia a sua viagem para a eternidade. 14. Cobrir o cabelo do faraó. Na antiguidade, os faraós consideravam o seu cabelo sagrado e escondiam-no da vista do público em sinal de respeito por esta crença. Reinavam com um ar de autoridade sobrenatural, como o comprova o facto de usarem adereços de cabeça complexos, como nem ou coroas de uma beleza deslumbrante. As suas madeixas misteriosas eram mantidas em segredo e a sua presença majestosa era reforçada por estes símbolos de poder e espiritualidade, que reverberavam através das areias do tempo. 15. A sandália do rei Tutankhamon. Como um poderoso símbolo do seu domínio, o rei Tutankhamon usava sandálias com imagens dos seus inimigos nas solas. Os sapatos não só serviam para proteger os seus pés, mas também para exibir as suas vitórias sob os pés, servindo como uma lembrança contínua da sua superioridade sobre os seus inimigos. Caminhava com um poder incontestado, como demonstra esta decisão simbólica. 16. Escrita dos hieróglifos. As consoantes constituíam a maior parte dos hieróglifos egípcios antigos, deixando as vogais de fora e criando espaço para a interpretação no que respeita à pronúncia. Os estudiosos são fascinados pelas complexidades da linguagem e trabalham para interpretar as suas nuances vocais e os seus significados através de uma combinação de contexto, comparação e compreensão da linguagem em constante evolução. 17. Escaravelho. Nas sociedades antigas, os escaravelhos representavam o renascimento e o movimento do sol. Estes insectos tinham um grande valor simbólico, pois representavam a mudança e o ciclo interminável da renovação. Como símbolos do renascimento e da ressurreição cotidiana do sol, desempenhavam um papel importante em muitas religiões. 18. Fazer papa-moscas. Os mata-moscas, um interessante híbrido de função e estilo, foram inicialmente fabricados a partir de caudas de girafa. O aspecto exótico e o bom controlo das pragas eram proporcionados por esta substância invulgar. Os curiosos observaram esta tendência e comentaram a combinação inovadora de forma e função. Estabelecendo a riqueza, o seu legado simbolizava a autoridade e durabilidade. 24. Casos comuns de incesto. As provas históricas mostram que a antiga aristocracia egípcia praticava o incesto. O casamento entre irmãos ou primos próximos era considerado uma forma de preservar a linhagem e a autoridade reais. As atividades de base cultural desapareceram quando as normas e atitudes sociais mudaram. 25. Os criados têm de estar cobertos de mel. O estranho pedido da família era cobrir os criados com mel. Os requisitos eram a tolerância extrema à pegajosidade, a ausência de alergias e a vontade de terminar as tarefas. Os escolhidos trabalhariam sem descanso e com paciência. Obrigado por assistir. Para mais, subscrevam o nosso canal.